Boa tarde, estamos num segundo momento destas nossas gravações de vídeo oficinas dentro do projeto cultural do CTG CEPET Araju. Para nós abordarmos hoje, num primeiro momento, a questão da ocupação do espaço regional da fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, que tem como epicentro Santa Rosa, que é o município sede do CTG CEPET Araju. Para nós falarmos da ocupação do espaço, que em linguagem popular se chama de colonização, termo de que eu não me agrado muito, porque a questão colonizar significa muito alguém externo que vem para, parece que dominar ou ocupar, algo similar. Então eu estou falando mais em ocupação do espaço. Nesta região noroeste, fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, que nesta minha abordagem eu vou colocar como centro Santa Rosa, antes Cerro Largo, essas duas assim, que se aproximam e fazem uma mesma região. Então, iniciando por uma situação, o Rio Grande do Sul estava ocupado na ampla campanha e a partir de 1820 começou um programa de ocupação das demais regiões do Rio Grande do Sul, principalmente a região da Serra, abrangendo Caxias, Bento Gonçalves, toda essa região, que não era apropriada à criação extensiva de gado, cuja criação se dedicava o habitante gaúcho até este momento, a grande campanha. E a outra parte do Rio Grande é a zona da mata, chamada assim, porque atingia toda a parte ao longo do Rio Uruguai, a partir de Porto Xavier, daí para o norte, até o Rio Pelotas, lá bem no noroeste, no nordeste, já quase litoral. Aqui na nossa região, eu estou falando de Santa Rosa, a partir de Giruá para cá era a região da mata. Giruá para lá, direção de Santo Ângelo e tal, era campanha, campo. Uma terra argilosa, a terra vermelha, de muita argila e, na ocasião, de muita acidez. Por isso, todos esses campos do noroeste do estado estavam cobertos de barba de bode e minados de formiga. Péssima pastagem, conseguia-se o quê? Criar meia dúzia de éguas num hectare de terra, porque não havia pastagem. Plantação era muito difícil, porque a formiga devorava tudo. A região da mata, da floresta, que atingia então esta parte mais aproximada do Rio Uruguai, embora muitos quilômetros, esta era o mesmo tipo de solo, na sua grande maioria, com pouca de exceção, na região assim, por exemplo, Campina das Missões, interior Porto Lucena, próximo ao Rio Uruguai, onde temos este pedregulho e um outro solo diferente um pouco. E daí, esta ocupação se deu a partir de 1902, com início em Cerro Largo. Em 1902, Padre Max von Lassberg, famosa é a foto de Padre Max von Lassberg, montado no seu cavalo branco, na sua mula branca, famosa, que percorria essas regiões.
Este veio com 12 agricultores lá de Santa Cruz e cidades vizinhas, Lajeado, para começar uma colonização em Cerro Largo. O que tinha acontecido antes? O grande companheiro deste padre jesuíta, Max von Lasberg, o padre Theodor Amstadt, ele tinha fundado lá em Nova Petrópolis, na linha imperial, a Caixa Rural, hoje Sicredi, uma cooperativa de crédito onde o próprio Theodor Amstadt dizia: quando não há recursos, juntam-se as migalhas de milhares de pessoas e nós temos um monte de recursos. E desses recursos, depois, cada família busca a sua forma de construir a sua vida. Este princípio foi trazido por Theodor Amstadt para esta região e por Max von Lasberg e mais os pastores, muito importante, a ligação de pastores das igrejas evangélicas com os católicos. O pastor Wilhelm e o pastor Theodor Hunsche, por exemplo, diretamente ligados ao padre Theodor Amstadt. O padre Emil Granz, também ligados a eles, porque aqui estava previsto, Cerro Largo estava previsto ser ocupado por principalmente descendentes alemães, independente de confissão religiosa. Aí veio Amstadt, fundou em Cerro Largo, 1912, uma caixa rural, hoje Sicredi, seria uma agência do Sicredi. A partir daí passou a financiar toda a aquisição de terra dos agricultores. Aí foram ver aonde haveria uma área disponível e encontraram uma grande gleba entre os rios Ijuí, Comandaí, Uruguai e Guarani das Missões. Naquele tempo, Cranha Guarani, hoje cidade de Guarani das Missões. Esta gleba pertencia a uma companhia belga que construiu a via férrea de Cruz Alta a Santo Ângelo. E o pagamento pela construção desta ferrovia, pagamento feito pelo governo federal naquele tempo, através de doação de terras. O governo federal pagou com a gleba de terra entre Guarani, o Rio Uruguai e os outros dois rios, em pagamento da construção. Aí o padre Theodor Amstadt apelou para uma sociedade chamada, na ocasião, Volksverein, significa Sociedade de União Popular, e com esta sociedade, pessoa jurídica, ele pegou o dinheiro do, hoje Sicredi, Caixa Rural, e adquiriu desta companhia belga esta gleba. Aí associou-se a um engenheiro, agrimensor, Karl Kuhlmeier, também um protestante, como se dizia naquele tempo, e Max von Lasberg, o padre católico, e Carlos Kuhlmeier se juntaram para formar uma imensa obra aqui, Itapiranga, Santa Catarina, Porto Rico, na Argentina. Um trabalho extraordinário. Aí mediram toda esta gleba entre os dois rios, mais o Uruguai e Guarani das Missões, e venderam isto para os agricultores que vinham. A grande maioria, quer dizer, muitas comunidades, só católicos, e a partir daí só protestantes, evangélicos. A ISLB, ali muito, foi a primeira igreja evangélica na linha Dona Otília, hoje município de Roque Gonzales. Um trabalho extraordinário feito. Por que foi dividido?
porque o pastor e o padre disseram o seguinte: não convém nós colocar as duas confissões numa linha. Aí implica em construir duas igrejas, duas escolas e... Não, uma só para os católicos, uma única escola, uma única igreja, uma única, né, residência do pastor, do padre, e na outra os evangélicos. E assim está essa região. A partir daquele momento, isso já fazia parte, essa colonização de Cerro Largo, do projeto do governador Borges de Medeiros de ocupar este espaço da região da mata. Tinha sido fundada a colônia Guarani, aí a partir daí se fundou a colônia Boa Vista, que abrange toda essa região, Porto Lucena, Campina das Missões, o rio Itatumará, que é o chamado normalmente Boa Vista, era a sede que se fundou lá inclusive, e a outra foi a colônia 14 de Julho, onde hoje está o povoado, agora de 75 mil habitantes, dá para dizer, chamado Santa Rosa, né? Então, esta foi o início dessa colonização. As terras adquiridas do Estado, aqui administradas toda a divisão, a medição em lotes, pela Secretaria da Agricultura, através da Inspetoria de Terras. Inspetoria de Terras que aqui se instalou na Praça da Independência, aqui em Santa Rosa, em frente à Igreja Sagrado Coração de Jesus, matriz da confissão religiosa católica. Ali está hoje o prédio famoso da Inspetoria de Terras, ainda pertence ao Estado, tem um órgão estadual funcionando ali. Muitos anos foi o centro administrativo de toda esta chamada então colonização. Os milhares de mapas traçados, tudo estava arquivado aí e muito se encontra hoje. É um prédio que até eu recomendo que seja realmente tombado como patrimônio histórico do município e até do estado, pode ser. Estas colônias foram então divididas e vendidas aos colonos. Com que dinheiro compravam? Dinheiro buscado na Caixa Rural, hoje Sicredi. 1909 vieram os primeiros russos para a hoje chamada maior colônia russa do Brasil, Campina das Missões. As famosas famílias russas que vieram se estabelecer em Campina das Missões. O senhor Naunchik, um russo que administrava a entrega dos lotes, a venda dos lotes, a concessão dos títulos em nome do Estado, famoso Naunchik. Depois se mudou para Alegrete e até uma das suas filhas, me parece, que é a esposa do Cid Moreira, um elemento da Rede Globo de televisão. Estas regiões então foram ocupadas, Campina principalmente por russos e alemães, alguns poloneses. Os poloneses, maior parte, ficaram em Guarani das Missões. A região essa de Cerro Azul, hoje Cerro Largo, basicamente alemães. Santo Cristo, também quase só alemães. E aí tem um detalhe, alemães do Hunsrück, de uma região da Alemanha onde se falava este dialeto alemão chamado Hunsrück, porque aquela região se chama assim. E aí Santo Cristo chama a atenção por isso. Pela identificação, estas são imigrantes, famílias imigrantes daquela região da Alemanha. A parte de Tucunduva, tudo isto constituindo o grande município de Santa Rosa, que se emancipou em 1931, Tucunduva era basicamente italianos, também alguns russos na região de Pratos, alguns alemães na região de Machado, hoje município distinto. Esta foi a ocupação.
Para começar a desenvolver, era necessário desbravar as florestas, as matas, abrir as picadas a facão, a foice e a machado. O poder público naquela ocasião nada fez, além de medir as terras e vendê-las, não fez. As pessoas, as famílias tinham que se reunir, resgatando valores provenientes de dois espaços, e isso é importante que se diga, do espaço europeu, seja alemão, seja italiano, seja polonês, onde essa questão da cooperação do coletivo era muito forte, e veio para o Rio Grande do Sul não em tábula rasa, não em folha vazia, mas num espaço onde havia uma cultura de quem? Das reduções jesuíticas, onde prevaleceu a base daquele modelo social, chamado inédito pelo próprio Voltaire, Robespierre, a cooperação, o coletivo, a unidade de uma sociedade. Isto se estabeleceu nesta região. Por isso, em cada espaço, vamos chamar de comunidade, que era já o termo utilizado, havia o quê? Meia dúzia de agricultores, um ajudando ao outro a construir o seu galpão, a sua casa, a derrubar as primeiras matas para as primeiras plantações. No momento que havia 12, 15 moradores, construir uma escola. Quem construía? Estes agricultores. Quem era o professor? O que mais tinha conhecimento e condições para assumir uma escola. Eu tenho orgulho muito grande de dizer que eu comecei a minha vida profissional de professor como professor paroquial. Professor paroquial, contratado, sem documento nenhum, porque tinha bigode e a barba e um fio bastava, como no gaúcho é normal. Eu fui professor comunitário, as crianças, as famílias pagavam o meu salário na ocasião. Então toda a comunidade tinha como centro igreja, escola, clube, cooperativa. Esses elementos são constitutivos de nossa sociedade regional, onde Santa Rosa está aí, como hoje é o grande centro. A igreja, até interessante, uma brincadeira, o italiano, ele construía primeiro a igreja, e dentro do mesmo prédio fazia funcionar a escola. O alemão fazia o inverso, construía primeiro a escola, e dentro fazia funcionar a igreja. Então, questão cultural e concepção, né? Mas é mesmo. E daí, o clube, outro elemento para congregar uma comunidade, é aquilo que é vida. E vida tem previsto arte, dança, brincadeira, convivência. E a parte econômica, a cooperativa. Isto são valores que estão nas raízes desta região, provenientes dos países de origem, maioria então europeus, e das reduções jesuíticas, de cuja história vamos falar num próximo vídeo. Então, esta é a ocupação. Santa Rosa, mais especificamente, não houve assim uma destinação, uma concentração de uma etnia, de um grupo étnico. Como Santo Cristo prevalece muito o alemão, Guarani das Missões o polonês, o italiano em Tucunduva e companhia. Aqui estava designado originalmente pelos designados nacionais. Acontece que esta mata, ela estava povoada assim, muito precariamente, por muitos fugitivos escravos,
que vinham das campanhas, tempo da escravatura, se refugiavam e ocupavam espaços por aqui. Outros, às vezes, até problemas com justiça e tal, se refugiavam aqui. Chamavam-nos de caboclos ou outras denominações. Então, o governo destinou esta parte especificamente para o que denominavam de os nacionais. Porém, isto não vingou. Imediatamente, eles puseram à venda as suas propriedades adquiridas. Para quem? Para o alemão, para o italiano, para o russo. Hoje, então, a Santa Rosa tem quantos habitantes russos provenientes de Campina desta forma? A maioria alemães ainda, muitos italianos. Daí esta grande miscigenação em Santa Rosa tornou-se um fator de muito desenvolvimento. E algo importante chama a atenção, e eu quero deixar isto muito claro: aqui se desenvolveu um espírito de convivência destas etnias todas e dessas diferentes religiões. A religião católica, a religião evangélica, seja luterana, seja ISLB, batista, as que se estabeleceram, estavam unidas. O grande ícone desta, eu vou chamar de ecumenismo, o padre Luiz Kreutz. O padre Luiz Kreutz era pároco dessa paróquia, fundada em 1919, antes já havia a comunidade luterana. Este padre era um ícone da união dos pastores e dos padres. Ele promovia jantares na sua casa, chamando os pastores para sentarem à mesa e na convivência, na comensalidade, construir vida assim de união. Não é por nada que Luiz Kreutz tem aquele monumento bonito em Santa Rosa, lá na rótula, diante do Colégio Liminha, conhecido assim, hoje pertence à prefeitura. Naquela rótula, onde começou Santa Rosa, este monumento que a arquiteta Terezinha, Liberali, desenhou, imaginou e está lá, representando Padre Luiz Kreutz, no meio de duas colunas, em arco, porém que não se fecham, representando o desenvolvimento religioso, cultural e o desenvolvimento econômico, financeiro, os dois desenvolvimentos crescendo juntos, e entre eles uma pomba que está com a frente, o bico, a cabeça voltada para o poente. É a pomba que uniu os dois desenvolvimentos e está pendendo para o oeste, porque já estava no final da vida e ele partiu para lá, para o ocaso, mantendo de pé as duas colunas que crescem juntas sem se encontrarem. É uma belíssima concepção desta arquiteta e que caracteriza Santa Rosa como esta união das diversas etnias, dos diversos grupos étnicos para realmente um crescimento. Valores, a cooperação, as nossas cooperativas que estão aí, essencial, proveniente das reduções jesuíticas, reduções que são muito esquecidas, outro dia eu vou falar delas, porém que são a raiz da história do Rio Grande do Sul, a raiz da história e da sociedade gaúcha. É importante, se nós negamos nossas raízes, nós somos como uma árvore que necessita de enraizamento e de abertura. O enraizamento para buscar a seiva da terra. Quanto maior a árvore, maior tem que ser o enraizamento.
A árvore, o pau-ferro, é muito cantado por, eu acho que Hortaça, não sei que outros cantores gauchescos, tradicionalistas. Ele tomba facilmente porque ele se desenvolve em cima de terra muito pedregosa, da laje. A raiz não tem como aprofundar, ele tomba. Porém, o ser humano precisa de enraizamento e a sociedade e abertura. Voltar-se para as suas raízes e de lá trazer a energia, a seiva. E voltar-se para o alto, crescer para o novo, para o diferente, para a nova tecnologia, para novas concepções. As duas, enraizamento e abertura. Aí sim você lança hoje um pinhão numa terra úmida, calor do sol, e daqui a um pouco você tem o mesmo código genético, o mesmíssimo do pinhão, numa forma de um pinheiro gigantesco, de 50, 70 metros de altura e metro de diâmetro. Por hoje eu deixaria esta minha conversa aqui nesta oficina, chamando a atenção para o início, por causa da sede do CTG Gaúcho, no CTG Cepete Araju, que é o autor deste projeto. Uma boa tarde, até o próximo encontro.